pessoal, meu nome é Alessandro Faustino, sou um dos sócios da Azteca Agrícola. Estamos começando mais um podcast, onde estaremos entrevistando a nossa amiga Nicole Parreira. Até brinquei com ela aqui agora que ela deve ser parente daquele ex-técnico técnico da seleção brasileira, né? A Nicole ela é veterinária, formada pela UFG e está graduando agronomia pela UNEC. Ela também é pós-graduada pela UEG em produção animal e ela vai estar falando um pouquinho aqui para nós sobre plantas de cobertura, que é a área que ela está atuando agora, e vai estar falando um pouco também sobre integração, essa parte onde começou todo esse trabalho. Nicole, tudo bem? Como é que você está? Alessandro, tudo bem? E com você? Tudo bem, certo? graças a Deus. Obrigada pelo convite. Nicole, conta para nós um pouquinho como que você começou nessa parte das plantas de cobertura, da onde que você se você é daqui da região, se veio de fora, o que trouxe realmente você até esse trabalho que você hoje executa? Alessandro, então, resumir minha história, né? Eu sou de Jataí mesmo, família toda daqui de Jataí. A paixão pelo campo veio dos meus avós, né? Sempre criada na fazenda, passei as férias sempre na fazenda. Então, sempre tive essa paixão pelo campo e sempre quis trabalhar de alguma forma com o campo. Então, eu comecei... Na verdade, eu fiz um ano de zootecnia, né? Antes de entrar na medicina veterinária. E aí, me formei em medicina veterinária. Após a formação, eu trabalhei por 4 anos com nutrição animal numa empresa. E aí recebi o convite pela Prime para trabalhar dentro de um projeto que existe na empresa, que é o PEC, que é o Programa de Evolução de Cultivos e Criações. E dentro desse projeto, a gente utiliza, né, trabalha com as plantas de cobertura, né, com diversas plantas de diversas famílias, para fazer esse projeto de integração lavoura-pecuária. Então, pensando no desenvolvimento do animal e, principalmente, né, que é o que a gente preza muito, pelo desenvolvimento e regeneração do solo. Essa ideia que você falou aí, de trabalhando com o animal quando você começou, eram plantas que plantavam junto com o capim ou plantava ela para depois vir fazer o pasto? Não, no caso desse projeto, né, a gente utiliza as plantas de forma conjunta. Então, tanto as gramíneas quanto as brascas, poligonáceas, leguminosas, a gente utiliza elas todas de forma conjunta, sendo plantadas no mesmo momento. Isso, e o gado faz o pastejo? Exatamente. Na verdade, a gente fala que o gado, a função dele é colher o pasto, né? Não é nem pastejar, é colher o pasto e, assim, promover também o estímulo para o enraizamento, né? Para o desenvolvimento reticular dessas plantas. Sim. E hoje, qual que é a sua função hoje, então, dentro da empresa, na região aqui? Então, eu faço atividade na parte de especialista desse projeto, né? E também dou um suporte para a parte de nutrição vegetal, né? Então, até por isso comecei também a graduação em agronomia, para ter também um embasamento maior nessa parte de nutrição vegetal, que é um outro departamento que a empresa também atua. Legal, legal. Então, hoje nós vamos aqui estar falando sobre as plantas de cobertura. Nós vamos começar aqui, Nicole. Então, eu quero te perguntar o seguinte: quais as plantas mais utilizadas aqui na nossa região? Por que elas são utilizadas? Né? E a gente vai discutindo aí ao longo aí o manejo, qual que é o manejo certo que eu devo fazer, se posso misturar no meio do milho, se posso misturar no meio do sorgo, se posso misturar no meio da soja, tudo isso a gente vai conversar aqui. Mas fala para nós aí hoje, quais são as plantas mais utilizadas aqui na região hoje, plantas de cobertura? Então, Alessandro, a gente pode dividir essas plantas de cobertura dentro dessas 4 famílias. Então, sempre a gente preza por utilizar plantas que vão trazer benefícios para o solo e que vão ter um manejo que não seja tão complicado, né? Então, começando aí pelas gramíneas, a gente utiliza muito as braquiárias, né? Principalmente a rosisiensis, por essa facilidade que a gente tem no manejo dela. E depois da braquiária, acho que a segunda que a gente utiliza mais seria o milheto,
né, que é uma planta que também traz alguns benefícios para o solo. A gente pode pontuar aí como os benefícios dessas gramíneas, principalmente a questão de cobertura para o solo. Né? São as plantas que vão ter um tempo de degradação mais lento, então elas vão ficar por mais tempo no sistema. Então, vão agir aí produzindo raízes, né? Ajudando na descompactação, trazendo também ciclagem de nutrientes, promovendo a cobertura do solo. Essa cobertura do solo vai fazer a supressão de plantas daninhas, vai trazer matéria orgânica, principalmente através das raízes, e além de incrementar, ajudando aí na questão do estresse hídrico, estresse térmico. E eu tenho observado muito na parte de gramíneas, quando eu faço uma barreira física, também nas doenças, né? O problema é que a gente tem muitas doenças que atacam a soja, atacam o milho, que elas ficam no solo ali, na resteva das palhadas da própria cultura anterior. Quando eu venho e faço uma braquiária, eu consigo tampar aquilo ali e não ter o respingo da própria gota de chuva, né, que bater no solo e trazer a folha. Eu fiz alguns trabalhos no passado com braquiária para ajudar no controle de mofo branco. É excelente. Você abre a palha da braquiária, está lá os apotécios tudo de baixo, mas não consegue chegar até a planta. Conta para nós, então, assim, um pouco, além disso aí, qual as vantagens também de nutrição, eu colocando uma braquiária no sistema, qual a vantagem que eu vou ter para a próxima cultura, além da parte de barreira física? Certo. Pensando na próxima cultura, eu acho muito importante você falar isso, Alessandro, porque quando a gente utiliza plantas de cobertura, o benefício principal, maior, sempre vem no longo prazo. Né? Então, existe uma preocupação muito grande quando faço, por exemplo, o consórcio com milho, com relação à competição. Então, assim, a competição ela pode acontecer, né? Dependendo da forma que for manejado, mas o benefício principal sempre vem a longo prazo. Então, aí a gente pode pensando nas raízes, né, que são produzidas por essas gramíneas. Elas vão promover descompactação, elas vão fazer abertura de galerias no solo, vão favorecer a microbiologia do solo. Principalmente a braquiária, ela é muito eficiente na ciclagem de potássio. Então, pensando em controle de soja tiguera, as gramíneas ajudam muito também, né? E outras plantas daninhas também. Então, quando a gente olha para o longo prazo, são diversos esses benefícios. Esses benefícios. Exato. E como você falou aí, na parte do milho, se a gente conseguir fazer um travamento bem feito da braquiária, ela não vai ter uma competição para chegar ter perda de produtividade. Mas acontece? Acontece. Esse ano mesmo, eu posso dar o exemplo que choveu demais. Tivemos chuva agora esses dias, né? Que aqui em Jataí não é normal chover em junho, choveu o tanto que choveu em maio. Então, acaba, por mais que travou a braquiária em alguns casos, você vê que ela acabou crescendo por causa do índice pluviométrico que foi maior. Mas eu estou com um problema lá na lavoura, estou com problema de nematóide, problema de fungos de solo, e eu precisava fazer algo para me plantar a minha soja do ano seguinte. O que eu poderia estar fazendo para eu conseguir evitar esses problemas que eu vou ter na soja? Então, aí a gente pode acionar outras plantas de outras famílias, né? A gente comentou sobre as gramíneas, pensando em nematóide. A gente ainda tem como planta mais eficiente, são as crotalárias. Todas as crotalárias controlam todos os nematóides ou tem diferença? Não, existe diferença. Então, o importante é fazer uma avaliação, né, do que se tem de nematóide estabelecido na área e entrar com a crotalária que vai ser mais eficiente no controle desse nematóide. Um ponto que, além dessa avaliação de qual nematóide que está estabelecido na área, um outro ponto que eu gosto de observar bastante é com relação à janela que vai ser implantada essa crotalária e se ela vai ser plantada solteira ou junto com outras plantas. Por exemplo, a expectabilis, ela tem um crescimento mais lento. Ela é mais comparada com a ocroleuca, por exemplo, ela é mais lenta e por isso a gente utiliza ela mais em consórcio com o milho.
E também ela fica mais baixa do que a Ocroleuca. Exatamente. Agora, quando a gente pensa no mix de cobertura, né, onde eu não vou fazer consórcio com o milho, aí eu preciso utilizar a Ocroleuca porque ela vai ter um desenvolvimento mais rápido e vai conseguir acompanhar as outras plantas do mix, que também são rápidas, como, por exemplo, o trigo morisco, o nabo forrageiro, que a gente utiliza bastante. Rápido, né? Então, assim, algumas situações onde a gente faz a expectáveis dentro de um mix de cobertura, acontece das outras plantas crescerem muito rapidamente e abafarem ela e ela não tem um desenvolvimento tão bom. Entendi. Aí a gente tem outras crotalárias também no mercado aí. Quando eu falo parte de mix, pensando em doenças de solo, a gente está tendo muito problema de macrofomina aqui na região. Né? Vamos pensando em macrofomina, fusário e uma área que eu tenho problema sério com pratilencos e nematóide cisto. Quais seriam as melhores plantas de cobertura ali para mim colocar, para mim conseguir... Não é eu falar resolver assim, mas conseguir amenizar o problema. Certo. Então, nesse caso, com certeza as crotalárias seriam indispensáveis. Utilizaria também, poderia fazer uma associação com o feijão guandu, que também é uma leguminosa que também vai ajudar, principalmente pensando na parte de fixação biológica de nitrogênio. A gente também poderia utilizar, dentro da família das brássicas, o nabo forrageiro, nabo pé de pato, que vai ajudar na questão de descompactação, também a ciclagem de nutrientes. E dentro das gramíneas, daí a gente precisa ter um cuidado maior, né? E talvez utilizar um milheto ou um sorgo que vai ter um fator reduzido de multiplicação, né, de nematóide, mas eu não abriria mão de entrar com a gramínea, mesmo nessa situação. Mesmo essa situação, eu tendo lá um pratilencos, ou tendo cisto lá, se eu colocar todas essas outras ervas aí, a crotalária vai ajudar ainda no controle. Vai ajudar. O que acontece? Tem alguns estudos, até mesmo aqui do IGA, de Montevideo, que mostra que mesmo quando eu tenho nematóide, se eu utilizo um mix de plantas, eu vou ter um resultado positivo, mesmo utilizando gramínea. Então, o mix de plantas é que vai trazer o benefício. O problema é quando eu utilizo uma cultura solteira, repetidos anos, que vai estar ali multiplicando esse nematóide. Entendi. Então, quando eu tenho um mix de planta, eu tenho uma diversidade ali de raízes, tenho outras coisas também que as plantas ajudam no local ali, por isso que o nematóide não multiplica, não é só por causa da crotalária, é por causa do mix de planta. Exato, pela biodiversidade. Pela biodiversidade. Exatamente. Ah, entendi. E tem você falou aí de algumas plantas, tá? Vamos falar então por planta, para as pessoas entenderem aqui, tipo, por que eu vou estar colocando a crotalária, né? O que a crotalária traz de benefício? Por que eu estou colocando o trigo morisco? Por que eu estou colocando o nabo? Quais os benefícios deles? Você comentou também aí da parte de ajudar na descompactação. Existe uma gramínea que é mais agressiva na descompactação? Ou qualquer gramínea que eu colocar vai ajudar na descompactação? Vamos. Né? Essa pergunta também ela é muito importante. Pensando na descompactação do solo, o que a gente tem visto a campo? A gente utiliza uma ferramenta que é o penetrômetro, né, para avaliar o nível, o grau, né, de compactação e a profundidade. Então, o que a gente observa? Quando o grau de compactação do solo é até 3.000 kPa, a gente consegue ajudar ou amenizar com as plantas de cobertura. Nesse caso, as gramíneas não são as mais eficientes, mas elas ajudam bastante nesse trabalho também. Dentro das braquiárias, a gente trabalha muito com a Rusiense, pensando no manejo, mas a gente tem a decumbens e o piatã, que também tem um crescimento, desenvolvimento radicular até mais agressivo. Só que eu sempre coloco na balança. Vou colocar um piatã, por exemplo, pensando na descompactação, né, no desenvolvimento radicular. Mas eu preciso ter um ponto de atenção maior com relação ao manejo. Principalmente pensando em dessecação, pensando em... Porque você diz que o problema é que realmente elas têm uma dificuldade maior
de controle do que a Rusense. A Rusense, a gente brinca, a Rusense mostrou o vídeo de glifosato, ela já começa a sentir, né? Já as outras braquiárias, elas têm que ter uma dose maior. Exato. E, assim, usando uma dose maior de glifosato no sistema, não seria viável. Não é bom não ficar usando. Quanto menos a gente usar de glifosato na lavoura, isso aí já está provado já, quanto menos usar, melhor é por causa de fixação da soja, as outras coisas aí que tem outros problemas aí também. Exatamente. E voltando a falar dessa análise que a gente faz de compactação do solo, quando a gente tem um grau de compactação acima de 3.000 kPa, aí é importante a gente não criar essa expectativa que as plantas de cobertura vão resolver o problema, Sim. Porque até mesmo as raízes dessas plantas não são capazes de romper nessa compactação que existe ali no solo. Acima de 3.000 kPa é uma compactação já severa, e aí é preciso entrar com a descompactação mecânica. E vocês falam você falou aí 3.000 kPa, mas é em qual camada? De 0 a 10, 10 a 20, 20 a 40? Então, aí, Alessandro, eu preciso analisar até onde eu quero chegar. Porque se eu faço a minha calagem, por exemplo, até 20 centímetros, eu preciso corrigir essa compactação até 20 centímetros. Uhum. Se eu estou indo mais a fundo, fazendo uma calagem mais aprofundada, eu também preciso fazer essa correção. Hoje a gente está trabalhando mais nessa parte de tentar fazer perfil mesmo. Então. Pegar o máximo que a gente tiver por cima e jogar para baixo. Nesse caso, as gramíneas vão ajudar muito, né? Exato. Porque o enraizamento é muito grande, né? A gente fica observando, assim, eu já fiz trincheiras em braquiária, em milheto, é uma massa muito grande, né, de raiz. E pensando em descompactação aí um pouco, falando da descompactação, você já chegou a trabalhar alguma vez com aquela braquiária Charaes? Dentro desses projetos com mix de cobertura, não. Mais para pastejo. Mais para pastejo. É uma braquiária também bem interessante. Um ponto de atenção é com relação ao manejo também. Então, pensando em pastejo, se o animal entra com ela já passada, né, do ponto, ela vai lignificar bastante e já não fica um material interessante, pensando na palatabilidade e também no seu valor nutricional para o animal. Entendi. Mas na parte do mix vocês ainda não têm feito ainda? Não, ainda tá. não. E para que tem muita gente que não conhece o trigo morisco. Para que ele serve realmente no mix? Então... Porque você falou aí, a braquiária a gente sabe que é para ajudar empalhada, ajudar a descompactação. A crotalária a gente sabe que ajuda no controle de nematóide. E o nabo forrageiro? O trigo morisco. Trigo morisco, quer dizer? O trigo morisco, Alessandro, é uma planta que a gente utiliza ela em 100% dos nossos mix. Por quê? É uma planta que se adaptou muito bem aqui na região. Então, assim, de 100% praticamente das áreas que a gente faz, o trigo morisco, ele tem um desenvolvimento bom. Uhum. E pensando nos benefícios que ele traz para o solo, é uma planta que a sua raiz, ela consegue fazer uma associação com as micorrizas e vai ajudar na solubilização de fósforo. Então, ela é uma planta, assim, que além de ter se desenvolvido muito bem, ela entrega esse benefício diferente das outras. E ela cicla o fósforo, então. Exatamente. Ela consegue pegar aquele fósforo que está lá no solo, que a planta ainda não consegue utilizar, pega ele, transforma ele numa forma orgânica. exatamente. Isso mesmo. Tá. Então, esse é o benefício do trigo morisco. Isso. Se a pessoa falar assim, não, eu quero fazer só trigo morisco, não tem problema nematóide, não tem outro problema, ele pode fazer sozinho também? Pode fazer sozinho. A gente não recomenda. O mix é importante ter uma gramínea junto, pensando na cobertura do solo. Por quê? O trigo morisco, por exemplo, é uma planta que com 50, 55 dias, ele praticamente já finalizou o ciclo. Então, aí é rápida. É, muito rápido o ciclo dele. Então, aí depois disso, eu vou ter um solo descoberto. Então, porque ele não tem palha suficiente. Exatamente. Entendi. A relação carbono-nitrogênio dele é muito baixa, então ele vai se decompor muito rápido e eu vou ter um solo descoberto. Então, não é vantajoso fazer um trigo morisco sozinho. Não. E pensando no nabo, qual que é a vantagem do nabo? O trigo é um ciclador de fósforo. A gente sabe que as braquiárias, milheto, um ciclador fantástico de potássio. Isso. Né? Eu fiz alguns trabalhos em áreas com milheto, observando na fazenda. Você vê que é onde tem o milheto, dá menos deficiência de potássio no ponteiro, naqueles pedaços onde a terra é mais mista, porque terra mista sempre dá deficiência de potássio.
Por mais que você joga a quantidade que está pedindo na recomendação, você vai observar, sempre vai dar uma reboleirinha no meio da roça. Sempre acontece isso. E a gente observou que aonde planta o milheto, você não vê essa reboleira, né? Pensando aí no nabo forrageiro, o que o nabo forrageiro, quais os benefícios que um nabo forrageiro traz para o produtor? Então, aí a gente já entra na família das brássicas, né? Dentro dessa família, a gente trabalha com o nabo forrageiro e também o nabo pé de pato. Qual a diferença dos dois, para o pessoal entender? Então, visualmente, principalmente raiz, o nabo pé de pato ele tem uma raiz ainda mais agressiva do que a raiz do nabo forrageiro. Então, quando tem um problema severo de compactação, eu prezo mais pelo nabo pé de pato. Só que pensando em desenvolvimento de parte aérea, o nabo forrageiro ele cresce mais. Então, normalmente, eu gosto de utilizar os dois juntos. Então, assim, o principal benefício dos dois é auxiliar na descompactação. Mas lembrando que a partir de 3.000 kPa, nem mesmo a raiz do nabo pé de pato, do nabo forrageiro, vai conseguir romper essa compactação. Então, vocês vão analisando, olha lá, fala assim, ó, aqui dá para a gente colocar, dá para a gente tentar descompactar pelo mix. Se não conseguir, aí tem que ser pelo parte física mesmo. Exatamente. Então, se um cabo pegar e falar da gente assim, não, eu vou passar um subsolador na minha área, vou descompactar ela física e fazer um mix, ele nunca mais vai compactar aquela área. Aí vai depender de manejo também. Não, se ele manter um manejo gramínea, sim, soja, mantendo sim, o manejo ali, sempre colocando uma gramínea, sempre colocando um mix. Isso. Eu vou plantar um milho, mas faz um mix no meio do milho, sim, a tendência é não compactar mais essa área. A tendência é não compactar, principalmente pela produção de raízes. E aí o manejo que eu falo, Alessandro, o mais importante é depois que eu fiz a implantação desse mix de cobertura, fazer o estímulo para o crescimento reticular. E esse estímulo é fazer o corte dessas plantas. Então, daí eu posso utilizar roçadeira, rolo faca, ou mesmo o animal, né? Quando são plantas que ele pode se alimentar. Que pode ser pastejadas. O animal é uma excelente ferramenta também para fazer esse corte da parte aérea e estimular o crescimento reticular. Entendi. Vamos falar aí do nabo. Quais as vantagens do nabo? Então, o nabo, principalmente pensando em descompactação, e também vai ser uma importante planta para a ciclagem de boro, enxofre e também potássio. Também potássio. Isso. Enxofre, porque o enxofre acaba tá mais no subsolo. Exato. Quando a gente coleta as amostras de solo, a gente observa muito que de 0 a 20 a quantidade de enxofre é menor. Quando a gente vai de 20 a 40, eu já tirei até 60 centímetros, a quantidade de enxofre está lá em cima, porque o enxofre desce mais rápido que os outros nutrientes. Tem mais alguma outra planta importante nesse sistema, Nicole? Porque assim, ó, a gente vê... Eu estou com um cliente agora fazendo aquele... Campo Grande lá é o estilosantes. Vocês também trabalham com os estilosantes na mistura do mix? Chega a trabalhar ou não? Ainda não. Estilosantes, assim como o capim-sudão também, acho que vocês também têm alguns... temos alguns trabalhos com capim-sudão, tem cliente. São plantas que a gente tem dificuldade com o fornecedor. Então, é até um ponto de atenção também. Essas plantas de cobertura, é preciso ter um cuidado muito grande com o fornecedor de semente. Porque, no caso do capim-sudão mesmo, tem muita produção caseira. Então, são plantas que podem vir com uma certa contaminação com plantas indesejáveis, né? Algumas plantas daninhas. Então, por esse motivo, por questão de segurança mesmo, no que a gente leva para o campo, a gente ainda não utilizou essas duas plantas. Mas tem alguma outra planta no sistema? Nós falamos aí do nabo forrageiro, falamos da crotalária, falando do trigo muriço, falando das braquiárias. Tem alguma outra planta que a gente consegue também colocar no sistema? Aqui na região, essas são as principais. Isso. Mas a gente já tem trabalho também com o feijão guandu anão. O que o feijão guandu traz esse anão, traz de vantagem hoje? Então, o feijão, em substituição da crotalária, em áreas onde vai ser pastejado. Então, ele é uma planta que tem um teor nutricional interessante também, que vai ter uma boa ciclagem de nutrientes. E assim como a crotalária, né, que ele também é uma leguminosa, ele vai trazer a fixação biológica de nitrogênio. Então, a gente também utiliza ele bastante em substituição da crotalária. E da família das brássicas, a gente utiliza a canola também.
que também auxilia na descompactação, não é tão agressiva como o nabo, né, com relação à raiz, mas pensando nutricionalmente também para o pastejo animal, é uma planta bem interessante. Bem interessante. Ela traz algum ciclagem de nutrientes? Bem parecido com o nabo também. O crambe vocês têm trabalhado? Também não, ainda não. Mas é muito parecido com o nabo. Também, o desenvolvimento dele, até a planta mesmo, a parte visual dela bem parecida com o nabo. Tem um capim também, que eu nunca vi ele, mas eu ouço falar demais, um tal do capim couracana. Certo. Vocês também trabalham com ele? Assim como o capim Sudão, é também por essa dificuldade de fornecedor para trazer semente. Entendi. Então, assim, vocês trabalham mais com semente que vocês produzem? Na verdade, a gente tem os parceiros, né, que produzem essa semente. Que já produz para vocês lá. Isso, que são sementes, né, certificadas, semente que tem uma qualidade muito alta. E a gente faz a mistura, né? A gente tem as formulações desses mix. Às vezes a gente faz uma mistura personalizada também, dependendo da demanda do cliente. E aí a gente envia para o campo, mas sempre tendo essa segurança de que a gente está levando a semente pura e apenas aquilo que foi combinado mesmo, né, com o cliente. Entendi. Nós falamos aí, você comentou aí atrás que o melhor manejo do mix é passar um rolo-faca ou roçar, para que eu estimule o crescimento de raiz. Agora vamos para um outro lado. Posso fazer o mix no meio da soja? No meio da soja, não. No meio do sorgo? No meio do sorgo, eu ainda acho melhor trabalhar talvez só com uma gramínea, mas mesmo assim, por ser uma planta de porte mais baixo, é bem complicado o manejo. Agora, dentro do milho, a gente tem uma tranquilidade, né? Dependendo das plantas que vão ser utilizadas, dá para a gente trabalhar aí até com 4 famílias dentro de um mix no consórcio com milho. Então, conta para nós um pouco esse consórcio com o milho. Qual a vantagem que o produtor vai ter tendo esse consórcio? Como que ele deve manejar? Certo. Porque é mais difícil, né? É um pouco mais complicado. Então, pensando numa área no pós-soja, né? Existe a realidade do produtor que não vai arriscar a safrinha de milho. E aí a gente tem uma liberdade maior de formular um mix, né? Para ele fazer só o mix na área. Que é o mix solteiro. Exato. E tem o produtor que tem uma área produtiva para milho, que ele não quer perder a oportunidade de fazer a safrinha, mas ele também quer utilizar ali essas plantas de serviço para atuar na área juntamente com o milho. Nesse caso, a gente formula um mix que vai ter uma sintonia ali com a cultura do milho. Daria para a gente utilizar tranquilamente as braquiárias, os isienses, decumbens. Os nabos, tanto pé de pato quanto forrageiro, também podem ser utilizados dentro do consórcio com milho. Trigo mourisco também é uma planta que vai muito tranquilo. A crotalária merece um ponto de atenção maior, mas a expectabilis, como eu já comentei, ela tem um desenvolvimento mais lento, então ela pode ser utilizada também junto com o milho dentro desse mix, que ela não vai crescer tanto a ponto de talvez gerar uma contaminação até na carga, né, do grão. Então é uma planta que, e além dos benefícios que ela traz. E como que o produtor faz esse mix lá no campo? Ele aplica antes de plantar o milho, planta o milho, espera o milho nascer, joga o mix, vai antes lá, nivela, para depois planta o milho. Explica para nós qual que seria o manejo ideal para mim entrar com esse mix num produtor que fala assim, eu não quero deixar de plantar milho, porque eu preciso plantar o milho, mas eu preciso arrumar essa área minha que ela está com problema. Então, Alessandro, essa operação ela pode ser feita até mesmo no mesmo momento. Então, aí tem a opção do produtor fazer o plantio do mix a lanço ou numa semeadeira. O melhor seria numa semeadeira, porque a gente tem dado de até 30% a mais na germinação, na quantidade final de plantas quando é feito na semeadeira. E aí o importante é sempre fazer o acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento dessas plantas em comparação com o milho. Entendi. Entendeu? Então, assim, a gente... Mas depois de plantar do milho, que o milho tiver maiorzinho, não é bom arriscar jogar. Sempre é bom fazer antes. Isso. Posso fazer e nivelar ou eu posso fazer na semeadeira. Exatamente. Aquela semeadeira que é 17 centímetros, se eu não me engano. Exatamente. Daquelas de grãos miúdos, né? Grãos miúdos. Exato. Entendi.
Aí o produtor vai lá, plantou. Beleza. Tô avaliando o tamanho do milho. Eu avalio só o tamanho do milho para mim entrar fazendo o travamento do mix, ou eu tenho que avaliar principalmente o mix? Qual dos dois o produtor tem que pensar na hora? Então, aí é uma avaliação isolada. Então, como para as gramíneas, né, a gente utiliza um tipo de herbicida, a gente faz uma avaliação isolada da braquiária, por exemplo. O ideal é entrar com travamento até 3 perfilhos. Até 3. Exato. Pensando nas outras plantas, que seria a crotalária, o nabo, o trigo morisco, quando elas estão mais ou menos na mesma altura do milho, é o momento de fazer o travamento. Entendi. Então, elas não podem crescer mais do que o milho. Então, o time correto seria esse. Uhum. Então, o produtor vai lá e faz, tem os produtos indicados que a pessoa faz lá na hora, Isso. o travamento, para que não haja essa competição lá na frente. Exatamente. A gente utiliza latifulicidas e graminicidas, né, numa dosagem bem baixa, né? Uhum. E é importante sempre estar acompanhando isso aí para fazer no momento certo. Entendi. E isso é o que vai ajudar a reduzir a questão da competição também. Da competição. Exato. Entendi. Porque o milho, ele acaba vindo um pouco mais lento também, né? Porque é a mesma coisa de estar tendo uma competição ali de... Tipo assim, se eu falar assim, eu não vou fazer nada, vou plantar o milho no meio das ervas daninhas, ele vai vir meio amarelo. Ali também pode acontecer isso. É isso mesmo. E a cobertura? Quando eu vou fazer a cobertura no milho, faço a cobertura normal? Pode ser feito normal, pensando mesmo na cultura do milho. Cultura do milho. Agora, só puxando um gancho dessa pergunta que você fez, Alessandro, quando eu trabalho com um mix solteiro, né? Uhum. Sem fazer o consórcio com o milho, muitos produtores, às vezes, pensam que são plantas, né, que não precisam de um solo com a fertilidade adequada, uma janela adequada de plantio, uma cobertura adequada. Mas o que a gente vê é que o resultado ele é muito melhor quando essas plantas estão num ambiente também favorável. Então, eu tenho uma fertilidade boa, um solo que não está compactado, dentro de uma janela boa de plantio também. Então, não adianta investir, né, num mix de cobertura e plantar aí depois de 15 de março, final de março, porque, né? assim, a gente tem visto, assim, o custo não é um custo barato para investir em mix de cobertura. Tem pessoas que acham que o mix de cobertura é só chegar lá e misturar um pouco vou misturar semente de milheto com semente disso, semente daquele outro, ou vou comprar uma braquiária aí, uma crotalária e vou jogar. Não é bem assim, né? O mix tem que tomar todo o cuidado. Pelo que eu tenho acompanhado, nós temos em área de cliente nosso, eu tenho acompanhado o que a gente tem visto o seguinte, até a quantidade que vai jogar não é a mesma quando a gente joga solteiro, né? Exatamente. Eu não posso ir lá e jogar. Eu estou acostumado a trabalhar com 10 kg de braquiária. Eu não vou jogar braquiária VC80. A gente trabalha com 7 a 10 kg, dependendo o jeito que vai jogar. Se eu jogar numa soja, a braquiária numa soja lorando de avião, normalmente eu vou trabalhar aí com 8 a 10 kg. Quando eu jogo, ou vou lá e planto na linha, na nivelo, braquiária sozinha, eu jogo uns 7 kg. Exato. Agora, quando eu vou a braquiária no meio do milho, só a braquiária no meio do milho, eu já não jogo essa quantidade. Eu já vou trabalhar de 4 a 5 quilos no máximo. Exato. No mix, eu mantenho essa mesma proporção também. Então, cada planta vai ter o seu PMS, né? Cada semente tem o seu PMS. Uhum. Então, quando a gente faz o mix, normalmente reduz aí para 1/3 até 1/4 da quantidade que seria semeado se fosse a planta sozinha. Uhum. E alguns produtores também, Alessandro, pensam que utiliza a mesma quantidade de semente de cada planta. Então, por exemplo, se eu tenho um mix que eu vou utilizar 30 quilos por hectare, eu tenho 3 plantas, que vai 10 quilos de cada. Mas não, tem plantas como a canola, por exemplo, que a gente utiliza meio quilo por hectare. E tem outras plantas, exato. E tem outras plantas que a gente utiliza 15 até 20 quilos por hectare. Como que a empresa chegou nessa ideia de falar, não, essa aqui só vai meio quilo, essa aqui vai 20 quilos? Tem uma estação de pesquisa? Tem algum local que vocês vêm trabalhando? Tem. A gente tem a Fazenda Araucária, né, que fica em Campo Mourão, no Paraná. E lá eles já fazem esse trabalho há muitos anos. Né? A Prime hoje ela
dentro da sua diretoria tem 2 produtores rurais, né, que são os donos dessa fazenda, e é um projeto que eles já fazem lá, e com isso foi validando, né, o uso dessas plantas, a quantidade de cada uma, e a gente veio trazendo isso para todo o Brasil. E lógico, tem coisa que eles fazem lá, plantas que eles fazem lá que não vai bem aqui. Eu acho que eu vi muito pouco o pessoal plantar aveia. Exato. A gente chegou a trabalhar também com aveia, mas comparado com a braquiária, inclusive a gente já fez trabalho dela junto com a braquiária em consórcio com milho, no final a quantidade, a população final de aveia era muito pequena. Então, a braquiária tomou mais conta. Sim, ela sobressaiu mais. Mas, assim, é uma planta que dá para utilizar também, mas eu ainda não abriria mão da braquiária para substituir com a aveia. Entendi. Braquiária, no solteiro, milheto junto com a braquiária também pode pôr? Sim. A gente pode fazer o mix desse jeito, né? Sim, braquiária, o milheto é mais rápido, ele vai crescer primeiro. Milheto, 90 dias, ele está pronto. Isso. Eu observei a campo, áreas que eu fiz 3 anos seguidos de braquiária, e aí foi formando aquelas camadas, né, da braquiária, vai matando a braquiária, vai formando camada. Até 3 anos você vai lá, tá dá a impressão daquela primeira braquiária plantada, dá a impressão de que ela tá lá bem escura, mas está bem por baixo ainda, aquela né? cama ali, né? Porque ela demora mais tempo para decompor, né? O milheto a gente observa aqui na nossa região, o milheto se plantou ele, passa um tempo, você abre a soja lá já... Por isso a importância da braquiária. A importância da braquiária, né? Eu posso jogar o mix, Nicole, tipo assim, minha soja lorando, posso jogar o mix, porque faltando 30 dias aí para colher, 20 dias para colher a soja, vamos dizer assim, 20 dias para colher a soja, eu posso ir lá e jogar o mix para depois plantar o milho, ou não é recomendado? Não vou falar que não pode, Alessandro, até pode, mas não é o melhor resultado que eu vou ter nessa situação, até pela forma que vai ser plantado esse mix, no caso, né? Quando é feito ali depois que já colheu a soja, que eu tenho uma qualidade melhor no plantio, a gente tem um resultado melhor. Tem um resultado melhor. Isso. Porque no caso da braquiária a gente faz isso, né? Porque quando a gente vai colher a soja, a braquiária está ali pequenininha, desse tamanhozinho ali, com 20 dias ali, tá mais ou menos assim, a máquina vem cortando, não corta ela, porque acaba não cortando, porque a máquina acaba cortando um tanto assim da altura, né? Só quando eu tenho sojas que ficou muito baixa, aí acaba rapando do chão. Mas aí o resultado para nós, quando eu faço isso, a braquiária fica melhor, porque ela forma mais... Ela tem mais tempo de umidade. Pegou uma umidade maior. No caso do mix, então, o ideal mesmo, quando eu vou plantar em consórcio, o ideal é eu fazer junto com o milho. O capricho no plantio ele é muito importante, porque a gente está falando aí de sementes que têm diferente peso, volume e forma. Então vai ter mais dificuldade até para aplicar, né? Exatamente. Quando eu trabalho com a semeadeira a tendência dela não é, como é que fala o nome? Segregar. Exatamente. Isso aí. Porque eu acompanhei um plantio de um cliente nosso, até que foi vocês que fizeram lá. A gente observou na hora que tirava as amostrinhas, na hora que a semeadeira estava andando, dele não é uma semeadeira, é uma semeadeira em cima de uma niveladora. Bem adaptada, Foi uma adaptada, né? E aí quando a gente tirava, você via a quantidade de semente que caiu, semente grande, semente menor, semente média no meio, e não deu tanta diferença de uma amostra para outra. Isso. Quando a gente estava tirando lá. Nicole, pensando aí ainda no mix de cobertura, para a região baixa do estado de Goiás, ou o Vale do Araguaia, a gente consegue manter o mesmo mix nessa região aqui alta, ou muda por causa da altitude? Olha, dessas plantas que a gente comentou aqui, todas elas têm ido muito bem, com exceção da aveia, né, que aqui também não foi bem, lá acho que pior ainda, mas trigo morisco, nabo, as crotalárias, braquiárias, dá para usar tranquilamente também. Porque assim, eu fico observando do Vale do Araguaia, o pessoal planta muito a crotalária ocroleuca. Vocês têm feito algum trabalho para lá, alguma coisa assim, para ver por que planta essa braquiária, ou é por mesmo opção das pessoas lá? Olha, ali naquela região eu ainda não tenho esse trabalho, mas eu acredito que seja pela velocidade no desenvolvimento dela.
Entendi. Eu acredito que seja por isso. É porque o Vale do Araguaia ali, você planta soja, a diferença de arranque da soja é muito mais rápido que aqui. Eu estava conversando com o Henrique Moraes aqui sobre estruturação de planta, e a gente falando aqui, soja para nós aqui, aproximadamente 30 dias de plantado, entre 30 e 35 dias, eu vou ter uma soja em V6, já começando R1 ali. Sim. E na região baixa, eu tenho essa soja em V6 com 24 dias, 23 dias, nós já, de plantado, não é de emergência, não. Plantei a soja ali numa profundidade, ela é mais rápido. Antecipa mais rápido o estágio dela. Né? O mix provavelmente vai acontecer a mesma coisa. Sim, eu acredito que sim. Mas com relação às plantas que dá para ser utilizado, dá para manter o mesmo padrão que a gente faz aqui na região. Entendi. E tem mais alguma coisa assim que o mix pode auxiliar o produtor, além das doenças e nutrição e controle de pragas e doenças? Com certeza, no longo prazo, quando bem manejado, na rentabilidade. Produtividade maior. Exatamente. Isso já aconteceu com um cliente meu, onde fez o mix, ele produziu... eu tinha um cliente, nós temos um cliente que ele tem um talhão assim que é da estrada para a esquerda, chegando na fazenda, aquele talhão sempre colheu 10 sacos de soja a menos do que o outro. E aí, de repente, quando a gente colocou o mix naquele talhão, eles escolheram igual no ano seguinte. Então, vem a rentabilidade do produtor quando faz um trabalho bem feito. E você falou de um ano só de trabalho, né, Alessandro? Agora, então, imagina vários exato, anos. se isso aí for se repetindo por 3, 4 anos, aí eu te falo que vai ter um resultado melhor ainda. Entendi. Eu tinha outra pergunta aqui, depois a gente corta. Qual que era a pergunta que eu ia fazer? Que eu fiz a pergunta da rentabilidade pensando nela. Gente, custo... tá. O que mais ou menos, falando em sacas de soja, o que sairia um custo hoje para o produtor falar assim, eu vou fazer um custo de um mix na minha área, aproximadamente? Posso falar uma média de 2,5 a 3 sacos. 2,5 a 3 sacos. Sim. Que a gente, não é um gasto, é um investimento. Exatamente. Lembrei a pergunta aqui que eu ia fazer. Vocês têm algum trabalho que mostra, porque a nossa região aqui tem muito problema de corói e percevejo castanho, né? Nós sabemos que a crotalária, ela libera uma substância que ajuda no controle do nematóide. Existe alguma planta de cobertura que fala assim, eu estou com um problema sério de coró, tem um problema sério de castanho. Existe alguma planta que eu possa ajudar, colocar que vai ajudar nesse controle? Olha, Alessandro, na prática eu ainda não tenho esse resultado também. Nem informação de alguma planta que tem essa ação. Essa ação, né? Isso. É porque assim, a gente tem que buscar tudo quanto é tipo de um lado do outro para tentar amenizar o problema, né? Exato. A gente sabe que eu tenho um solo, eu vi até um trabalho de um pesquisador onde ele mostrou que um solo com pouco fusário, mas pouca matéria orgânica, o arroz morreu. Mas um solo que tinha mais fusário, tinha um pouco mais de fusário, bem, assim, um pouco mais não, uma quantidade maior de fusário, mas muita matéria orgânica, o arroz não sentiu tanto. Então, assim, eu penso que a ideia do mix não é somente, eu vou plantar aqui porque eu quero melhorar nutrição, quero ciclar mais nutrientes, mas pensando também na decomposição da matéria orgânica, que é bem... na decomposição da palhada, que vai virar matéria orgânica, que vai sobrar ali no solo ali, e eu vou ter uma microbiologia melhor. Exatamente. E principalmente pensando em matéria orgânica, a gente tem que lembrar das raízes, né? Que a maior parte da matéria orgânica vem da decomposição das raízes. Então, por isso que a gente sempre preza pelo estímulo das plantas para desenvolvimento reticular. E sem falar que essas raízes vão estar ali no solo fornecendo substrato para aumento dessa microbiologia benéfica do solo. Eu vi uma vez um pesquisador mostrando, o pessoal falando assim, plantar braquiária, se você tiver nematóide,
vai aumentar demais, que tem que tomar cuidado. A gente sabe disso. A braquiária aumenta, milho aumenta, sorgo aumenta, soja aumenta. Tudo que nós temos hoje, ervas daninhas aumenta. Só que ele mostrou um trabalho que eu achei muito interessante, que quando você faz uma palhada e eu consigo manter o solo totalmente fechado, onde não entra raios de sol, eu começo a criar uma microbiologia ali embaixo, começo a criar fungos, bactérias e os próprios nematóides de vida livre aumenta e eu tenho um controle maior naqueles nematóides que atacam a soja. Então, assim, o produtor tem que entender que ele tem que montar realmente um sistema que vai fazer com que a cultura seguinte não só melhore o enraizamento, mas melhore também a parte fisiológica, melhora a parte fitossanitária também. Exatamente. Então, eu tenho ali, às vezes, um alimento para o nematóide, mas eu estou reduzindo a condição, né, para a multiplicação dele. Então, resumindo, isso aí que você falou é a sustentabilidade, né, Alessandro? O uso dessas plantas de forma conjunta para promover essa biodiversidade e dar uma condição melhor para o solo. Eu gosto muito de assistir o Calegari, o professor Calegari falando. Ele é um dos caras que defende de unha e dente essa biodiversidade. E ele mostra muito assim, a importância realmente dessas raízes, né, de uma planta com outra, não somente colocar um tipo só, porque hoje em dia a gente trabalha muito com monocultura. Sucessão, né? Aqui já está aí na nossa região, sucessão. Mas quando a gente vai para algumas áreas do Vale do Araguaia, é monocultura. É soja, pousio, soja, pousio, soja, pousio. E aqui a gente trabalha com sucessão, soja, milho. Soja, milho, eu não consigo realmente fazer uma rotação, porque o ideal seria fazer a rotação. Como a gente não consegue, por questões financeiras muitas vezes, aí a gente tem que ir para esses lados, buscando alternativas. Vou fazer um mix no meio do milho para que a próxima cultura, minha soja, ela venha sair melhor. Exato. E esse monocultivo e essa sucessão vai fornecendo sempre o mesmo tipo de alimento e vai selecionando também os patógenos que tem no solo. Então, isso vai se tornando uma bola de neve. Vai se tornando uma bola, porque aí eu não vou conseguir ter controle porque cada raiz ela vai hospedar um tipo de bactérias, vamos dizer assim, né, no solo. Cada raiz vai estar hospedando um tipo, uma microbiologia diferente. Cada raiz vai estar sustentando ali algo. Então, quando eu coloco várias raízes diferentes, eu vou ter uma biodiversidade ali muito maior. Exatamente. Né? Achei muito interessante. Nicole, obrigado pela sua participação aqui, tá? Obrigada, Alessandro. Espero que quando eu te convidar novamente você venha. Com certeza, está aceito já o convite. Né? A Nicole não falou, como é que fala? Titubeou, né? Em momento algum, quando eu falei desse jeito assim, vamos gravar um podcast, ela, vamos embora. Né? Obrigado mesmo pela confiança aqui, confiança do nosso trabalho aqui. Eu gostaria que você deixasse aí uma palavra às pessoas, aos produtores, algo que mostrar para eles a importância de um bom manejo. Como você mesmo disse, Alessandro, acredito que o uso, né, das plantas de cobertura não seja um custo, mas sim um investimento. E acho que o que precisa ser lembrado, né, desse nosso bate-papo é sobre manejo e sobre a espera, a paciência que o resultado vem no longo prazo. Então, o capricho ele é essencial, né? Mas o retorno ele é garantido. Então, quando eu utilizo as plantas, né, com o suporte técnico de um profissional, né, que vai posicionar bem e atendendo às recomendações técnicas, a gente com certeza tem só benefícios e no final uma rentabilidade maior. Beleza. Obrigado, Nicole. Pessoal, estamos chegando ao fim de mais um podcast e espero que no próximo vocês estejam aí também conosco. Muito obrigado. Valeu.